Você consegue resolver essa questão que está aqui na tela agora? Se sim, calma aí, não sai do vídeo não. Eu tenho mais 10 questões como essa de concursos, concurso top, inclusive de juiz, promotor, advogado, de bônus para você resolver no final do vídeo. E todas elas eu vou resolver, trazer o gabarito certo e comentar com você. Todas com o gabarito dado pela banca. E para você que não conseguiu resolver essa questão, calma. Esse vídeo inteiro é para você. Hoje eu vou te explicar do artigo 1º ao 4º do Código Civil, não só a letra da lei, mas tudo aquilo que pode ser cobrado na sua questão de concurso. Eu tenho certeza que dessas 11 questões que eu vou trazer no final da aula, você vai ver que você vai acertar ou todas ou a maioria delas. Pode ficar tranquilo. Pessoal, o intuito desse canal é compartilhar conteúdo de forma totalmente gratuita. Então, todos os vídeos que eu for compartilhar aqui, falando sobre quaisquer artigos e várias questões de concurso resolvidas e com gabarito da banca, vão ser tudo de graça. A única coisa que eu peço é um voto de confiança. Deixa seu like a partir de agora e se inscreve no canal. Se você chegar no final do vídeo, quando a gente for começar a fazer as questões juntos, e você não conseguir resolver, depois de ter ouvido a minha explicação, você pode tirar seu like e deixar de se inscrever e ainda deixar um comentário falando assim, ó, Rafa, eu não aprendi nada. Beleza? Fechado? Então vamos lá que eu tenho certeza que você vai aprender. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Rafa Vitor, advogado e concurseiro, e hoje eu estou trazendo para vocês do artigo 1º ao 4º, não só a literalidade da lei, mas todos aqueles comentários minuciosos que o examinador pode tentar te pegar. Então vamos lá, pessoal. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 1º ele parece um artigo muito simples, e ele realmente é. Porém, como eu disse, eu não vou explicar só a literalidade da lei, eu vou explicar tudo aquilo que pode ser cobrado no concurso e também vou te preparar para aquela possível pegadinha maliciosa que o examinador gosta de colocar. Então, quando ele fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres, que capacidade é essa? O que significa ser capaz de direitos e deveres? Ei, ou, presta atenção só. Quando a gente fala em capacidade no direito civil, nós temos dois tipos de capacidade. A capacidade de direito, que é também chamada de capacidade de gozo, e a capacidade de fato, que é também chamada de capacidade de exercício. Parece muito difícil, mas é muito fácil. Eu vou te explicar uma vez, você nunca mais vai esquecer. A capacidade de direito, todo mundo tem. Todo mundo tem capacidade de direito. A capacidade de direito, ela é a capacidade de você ter direitos. É isso mesmo. Eu falei que era fácil. Capacidade de direito é a capacidade de você ter direitos. Então, você nasceu, respirou, você tem capacidade de direito. O que você não tem, a partir do momento que você nasce, o que você não tem ainda, é a capacidade de exercer esses direitos sozinho. Entende? Então, nasceu, respirou, você já pode ter direitos. O que você não pode é exercer esses direitos sozinho. Ou seja, você ainda não tem capacidade de exercício. E quando que vem essa capacidade de exercício, Rafa? Com a maioridade. Em regra, depois dos 18 anos. Ou seja, nasceu, respirou, já tem capacidade de direito. Como o artigo 1º nos fala, todo mundo tem capacidade de direito. Se você nasceu e respirou, já tem capacidade de direito. Você não tem capacidade de exercício, de exercer aquele direito sozinho. Tranquilo? Muito simples, né? E aí vem o examinador na prova, naquela malícia de te fazer errar a questão e te pergunta assim: um garoto de 10 anos, absolutamente incapaz, pode ter conta no banco? E qual que é a resposta? Certo, pode. O garoto de 10 anos de idade pode ter conta no banco. Por quê? Porque ele tem capacidade de direito, ele pode ter direitos. O que ele não pode é exercer esse direito sozinho. Ele não pode ir lá e abrir a conta sozinho, mas ter conta ele pode ter, desde que ele seja representado. Beleza? Vencido o artigo 1º,
inclusive com todas as malícias que o examinador poderia colocar ali para te atrapalhar. Nós vamos agora para o artigo 2º, um artigo importantíssimo em prova de concurso. É que esse artigo não cai não, senhor. Ele despenca, ele cai em quase todos os concursos. Então vamos lá. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Vamos dividir esse artigo aqui em duas partes. A primeira parte vai ser essa aqui, ó. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O que isso aqui quer dizer? Que a pessoa passa a ter personalidade civil, que é a mesma coisa que personalidade jurídica, a partir do momento que ela nasceu. Nasceu, você tem personalidade civil. E o que significa, Rafa, nascer com vida? Nascer com vida para o STJ e para o STF e para a doutrina significa respirar. Nascer com vida para os tribunais superiores e para a doutrina significa respirar. Então, quando que começa a sua personalidade civil? No momento que você respira pela primeira vez. Nasceu, respirou, tem personalidade civil. Ah, Rafa, mas o menino nasceu, respirou uma vez e morreu. Não importa. Nasceu, respirou, tem personalidade civil. Beleza? Rafa, qual que é a diferença que isso faz? Presta atenção. Ei, ou, se o menino nasceu e não respirou, ele ganha uma certidão de nascido morto. Se ele nasceu, respirou e morreu, ele ganha uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito. Isso vai fazer diferença lá na frente quando a gente for aprender, por exemplo, de herança, esse tipo de coisa. No momento, você só precisa saber: nasceu, respirou, nasceu com vida, adquiriu personalidade civil. Nasceu, não respirou, não adquiriu personalidade civil. Tranquilo? E aí, lá vem o examinador de novo, né? Na malícia. E vem e fala para você assim: a personalidade civil começa quando você respira. E a sua personalidade civil acaba quando você para de respirar. Certo ou errado? Errado. Começa quando respira, mas termina com a morte. E a morte é a morte encefálica. Beleza? Só uma coisa que pode aparecer aí. Tranquilo? Mas o que é importante você saber aqui agora? Nascer com vida é respirar. Respirou, adquiriu personalidade civil. E aí, pessoal, não na literalidade da lei, mas pode ser que caia em algumas provas, tá? Principalmente provas que exigem nível superior, essas questõezinhas que eu coloquei aqui pra gente. Pessoal, é até um pouco assim duro, né, essa expressão que eles usam, né, necessidade de forma humana, mas pode ser que apareça. Então nós vamos trabalhar aqui, beleza? Gente, para que seja considerado nascer com vida, precisa de forma humana, precisa de viabilidade, precisa de sobrevida, ou seja, precisa daquela criança ali que nasceu e respirou ter uma perspectiva de vida? E a resposta é não. Pessoal, lembra do que eu falei? Nasceu, respirou, adquiriu personalidade civil. Não importa se a forma não é considerada humana, horrível dizer isso, né? Ou se não tem viabilidade, ou se não tem sobrevida. Nasceu e respirou, tem personalidade civil, ponto final. Não tem necessidade de forma humana, viabilidade e sobrevida. E aqui, pessoal, a gente já viu que o Código Civil coloca que a personalidade civil começa do nascimento com vida. Se a personalidade civil começa do nascimento com vida, o nosso código entende que é pessoa a partir do momento que você nasceu com vida. Então, isso quer dizer que o nosso Código Civil entende que aquilo que está no ventre materno ainda não é uma pessoa. Então, qual que é a teoria que o nosso Código Civil adota? A teoria natalista. Porque só tem personalidade quando você nasce com vida. Natal, né? Nascer com vida. Natal, nascer. Você lembra disso? Natalista. É a teoria que classifica como pessoa aquela depois que ela nasce. Certo? Essa é a teoria adotada pela letra fria do nosso código. Tranquilo? O embrião no ventre materno não é considerado pessoa. Ok? E aí, nós vamos para a segunda parte, então, do nosso artigo 2º. A personalidade civil começa do nascimento com vida. É pessoa
quando nasce e respira. Isso a gente já entendeu, já está tranquilo. Se cair, eu tenho certeza que você não vai errar, beleza? E aí nós vamos para a segunda parte. Mas a lei... Ei, ops! Importante, hein? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso quer dizer? Quem que é nascituro? Nascituro é aquele carinha que eu acabei de falar, que está no ventre materno, está dentro da barriga da mãe. Então, o que essa segunda parte do artigo 2º está falando para nós? Olha, quem está no ventre materno não é pessoa, mas eu vou resguardar os direitos dele. Como, por exemplo, direito a dano moral, alimentos, receber doação, você sabia? Aquele que está no ventre materno, dentro da barriga da mãe, pode receber doação. E direito à vida. Pessoal, não estou entrando na discussão política. O nascituro tem direito à vida. Se o nascituro tem direito à vida e a mãe tira dele o direito à vida, cometendo um aborto, é um ato ilícito. Está violando o direito à vida do nascituro. Não estou falando que eu concordo, não estou falando que eu discordo, a minha opinião não importa. O que importa é o que está no código e pode cair na sua prova. O que eu quero é que você acerte. O nascituro tem direito à vida, mesmo dentro do ventre materno. Tranquilo? O que significa concepção? Porque a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. É o momento da fecundação, quando encontra o espermatozoide com o óvulo. Então, pessoal, a gente venceu praticamente tudo do artigo 1º e do artigo 2º. Se você está aí até agora, parabéns. Eu tenho quase certeza que tudo que cair sobre esse assunto você vai acertar. E se você não deixou o seu like ainda, você tá de sacanagem, né? Vamos lá agora para a parte final, quase final, né? Porque vai ter o bônus ali das 11 questões de concurso que nós vamos resolver e você vai ver que você vai desembolar tudo. Mas vamos para os 2 últimos artigos que falam sobre capacidade. Extremamente importante. Isso aqui, cara, se eu falei que o artigo 2º despenca, esse aqui, nossa senhora, eu nem sei o que falar. Isso aqui cai sem parar. Quase toda prova que você vê de concurso vai ter alguma coisa falando sobre capacidade. Com certeza. Esse é um dos assuntos mais importantes do início do Código Civil que você tem que saber. Então vamos lá. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Guarda essa informação. Pessoal, quem que é absolutamente incapaz? Só os menores de 16. Só eles. Só eles. Então a questão veio e falou: os portadores de deficiência são absolutamente incapazes. Errado. Qualquer pessoa que falar que não for menor de 16 não é absolutamente incapaz. Vou repetir. Os únicos absolutamente incapazes, de acordo com o Código Civil, são os menores de 16 anos. Aí a questão vem e fala assim: os pródigos são absolutamente... Errado! Você nem precisa terminar de ler. Falou absolutamente incapaz, falou alguém que não é menor de 16, tá errado. Beleza? Então vamos para o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. O que o artigo 4º está falando? O artigo 3º falou dos absolutamente incapazes. Quem são os absolutamente incapazes? Se você responder outra coisa que não seja menor de 16, nós vamos ter um problema. Os menores de 16, exatamente. Artigo 4º. Quem que são os relativamente incapazes? Aí ele elenca alguns para nós. Os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais. O que é ébrio habitual? É o cara que bebe demais. E os viciados em tóxicos. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Esses são os 4 relativamente incapazes. Indígena não é relativamente incapaz. Será regulada a capacidade dos indígenas por legislação especial. Pessoal, um ponto muito importante dentro de um ponto que já é importante. E cai muito. Você viu escrito aqui. Olha aqui. Olha no meu olho.
Agora olha para a tela. Você viu escrito aqui, em algum lugar, falando de deficiente? Absolutamente incapaz. Tem deficiente escrito ali? Não. Relativamente incapaz. Tem portador de deficiência escrito ali? Não. Então, o deficiente é o quê? Totalmente capaz. Deficiência por si só não é sinônimo de incapacidade. Anota o que eu estou te falando, grifa. Deficiência por si só não é sinônimo de incapacidade. Salvo se a deficiência for causa transitória ou permanente e impedir a pessoa de exprimir a vontade. Aí vem a questão e te pergunta assim: são relativamente incapazes os deficientes? Errado. São absolutamente incapazes os deficientes? Errado. Tudo que falar de que a deficiência torna incapaz está errado. Está errado. Deficiência não é sinônimo de incapacidade, a não ser que pela deficiência a pessoa não consiga exprimir sua vontade. Aí ela entra aqui, ó, no inciso 3. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, quem são os absolutamente incapazes? Menor de 16. Quem são os relativamente incapazes? Entre 16 e 18. Os ébrios habituais e viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Lembrando que os indígenas vão ser regulados por legislação específica. Antes da gente passar para as nossas questões agora, eu vou pedir total atenção de vocês para a gente fazer um apanhado geral com tudo aquilo que a gente pegou de forma muito rápida. Eu sei que você já sabe que a capacidade de direito acontece quando a pessoa nasce. Nasceu, tem capacidade de direito, assim como tem personalidade civil, certo? O que ela não pode ter ainda é capacidade de exercício. Essa capacidade de exercício vem quando? Maioridade, maior de 18, em regra, beleza? Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com nascimento com vida. O que é nascimento com vida? Nasceu, respirou. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, ou seja, fecundação, juntou o espermatozoide com o óvulo, os direitos do nascituro. Então, pode ter aborto, segundo o Código Civil? Não, por quê? Porque está violando o direito à vida do nascituro. E a lei põe a salvo, apesar de não considerar a pessoa, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. São absolutamente incapazes. Quem, pessoal? Menor de 16. Acertou, é isso mesmo. Artigo 4º. São relativamente incapazes. Maior de 16 e menor de 18. Os ébrios habituais ou viciados em tóxicos. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E os pródigos. Quem que é pródigo? Aquele que gasta dinheiro igual doido. E indígena. Indígena será regulado por legislação especial. E os deficientes, pessoal? Deficiência não é causa de incapacidade por si só. Tranquilo? Fechou então? Quando a gente fala de relativamente incapaz ou de absolutamente incapaz, a gente está falando de qual das duas capacidades? De direito ou de fato? Pessoal, é claro que a capacidade de fato, né? De exercício. Por quê? Porque a capacidade de direito todo mundo tem. A capacidade de exercício é que não tem aqueles que são absolutamente incapazes, ou seja, menores de 16, ou os relativamente incapazes, que são aqueles que estão elencados nos incisos do artigo 4º. Uma coisa muito, muito importante que eu havia esquecido de falar, ainda bem que eu lembrei em tempo. O absolutamente incapaz, ele tem que ser representado, tá bom? Então, o menor de 16 anos, ele tem que ser representado. E o relativamente incapaz, ele tem que ser assistido. Então, se um pródigo vai casar, por exemplo, ele tem que ser assistido. Se um menor de idade vai celebrar um contrato, o que ele tem que ser? Representado. E aí vem o examinador. Pela última vez. Pode ser que caia na sua prova. Você já vai estar ligeiro. Por quê? Porque você assistiu a aula do Rafa. Vem o examinador e te pergunta assim. Paulinho, de 14 anos, tem que ser assistido para conseguir comprar um videogame. Essa questão está certa ou está errada? A questão está errada. Por quê? Porque Paulinho é menor de 16. Ele é absolutamente incapaz. Então, o que ele tem que ser? Representado, não assistido. Beleza? Menor de 16, absolutamente incapaz, representado. O restante, relativamente incapaz, assistido.
E os capazes? Os capazes fazem tudo sozinho. E agora, nós vamos para a derradeira parte. E aqui você vai testar comigo se você aprendeu direitinho. E eu tenho certeza que você vai acertar a maioria das questões se você prestou atenção. Então, pausa à medida que a gente for passando, resolve e depois você vem resolvendo comigo e ouvindo o comentário, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Essa questão, pessoal, retirada de uma prova de analista judiciário. Isso aqui é nível superior em direito, tá? Uma prova bem difícil, feita pelo CESP, do ano de 2023, uma prova recente. Vamos lá. São absolutamente incapazes as pessoas viciadas em tóxicos. Pessoal, absolutamente incapazes. O que eu falei com você? Só o menor de 16. Falou de absolutamente incapaz e falou de outro que não seja menor de 16, está errado. Só para abrir um adendo aqui, todas as questões eu tirei da plataforma do Gran Curso, beleza? E agora nós vamos para a nossa questão de número 2, que ela foi tirada de uma prova de advogado em 2023. E aí, o que você acha? Os pródigos são considerados incapazes de praticar todos os atos da vida civil, devendo ser representados por assistentes ou curadores. Pessoal, essa questão aqui tem uma pegadinha ferrenha, porque ela é difícil de entender. Por quê? Porque os pródigos realmente são considerados incapazes, só que são considerados relativamente incapazes. Aí aqui você já fica meio em dúvida. Devendo ser representados. O que a gente conversou há pouco tempo? Os relativamente incapazes, eles têm que ser representados ou assistidos? Assistidos. Exatamente. Quem é representado é só o absolutamente incapaz, é só o menor de 16. Então a questão está errada. Por quê? Porque eles não devem ser representados, eles devem ser assistidos. Seguindo aqui para a nossa questão número 3, uma questão bastante simples de resolução. Se você viu a aula, você não vai errar, tenho certeza. A personalidade civil da pessoa começa com a concepção do nascituro. Pessoal, vamos lá no nosso artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, pô. Isso aqui tá errado. É claro que tá errado. A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Questão 4. Apenas os maiores de 16 anos são capazes de direitos e deveres na ordem civil. O que nos diz o artigo 1º? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ele está falando de capacidade de direito. Capacidade de direito todo mundo tem. Você nasceu, respirou, você tem capacidade de direito. Então não são apenas os maiores de 16 anos. Essa questão está errada. Passando aqui para a nossa 5ª questão, uma das questões mais difíceis dessa bateria aqui de questões de concurso, todas retiradas ali da plataforma do GRAN. Essa questão foi uma questão colocada numa prova de procurador do Estado. Olha o nível da prova, hein? E você vai conseguir resolver. De acordo com o Código Civil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o entendimento do STJ, cessada, ou seja, terminada, né? A menoridade da pessoa com deficiência, o que vai acontecer? Pessoal, o que a gente conversou? A pessoa com deficiência, ela é o quê? Capaz. Ponto. A pessoa com deficiência é capaz. Ponto final. Então vamos aqui, ó. Permanecerá absolutamente incapaz? Errado. Pessoa com deficiência é capaz. Ficará habilitada para a prática de todos os atos da vida civil, pois a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Parece que essa está certa. Vamos passar para a próxima. Permanecerá absolutamente incapaz? Está errado, pessoal. Permanecerá relativamente incapaz? Está errado. Permanecerá relativamente incapaz? Está errado. Questão simples, de uma prova de procurador. Bastava você ter assistido a aula do Rafa. Ou lido o artigo 3º e 4º do Código Civil, né, pessoal? Mas vamos lá, resposta correta, letra B. Questão 6. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Essa é uma questão um pouquinho minuciosa. Por quê? Porque a gente sabe que a personalidade civil, ela realmente começa a partir do nascimento com vida. Mas ele coloca aqui, ó, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico, para tentar confundir a gente.
Mas lembra que eu falei com você que não precisa de nenhum outro requisito, não precisa de forma humana, como eles dizem, não precisa de mais nada. A única coisa que precisa é da pessoa nascer com vida, respirar. Então, independentemente de qualquer outro requisito, a personalidade civil tem início a partir do nascimento com vida. Essa questão aqui está certíssima. E agora vamos para a questão 7. Uma questão de juiz leigo, em 2022. A respeito da capacidade da pessoa natural, assinale a afirmativa correta. Então ele quer a certa. Vamos lá. Toda pessoa é capaz de direitos, mas não de deveres? Errado. A gente leu no artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nem toda pessoa é capaz de direitos. Aí não, senhor. E tá deixando fácil. Prova de juiz, pessoal. Tá vendo? C. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. É a redação na íntegra do artigo 2º. Mas vamos ver por que a D está errada também. A personalidade civil da pessoa começa com a concepção? Não. Não. Tá errado. Trocou as bolas. Então, aqui é a letra C. Beleza? Você vê. Estudando minuciosamente o conteúdo, você consegue resolver até questão de prova de juiz, cara. Vamos lá, questão 8. As pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Pessoal, olha o que eu falei com vocês. Lembra, deficiência não é sinônimo de incapacidade. As pessoas com deficiência mental não poderão ser declaradas como absolutamente incapazes. Certo, não são absolutamente incapazes. Não são e pronto. Deficiência não é sinônimo de incapacidade, a não ser que a deficiência configure causa transitória ou permanente que a impeça de expressar a sua vontade. Exatamente, acertou certinho, já até decorou e é isso aí, cara. Isso que eu queria ver aí, ó. Questão 9. No que diz respeito às pessoas naturais no contexto do Código Civil, assinale a alternativa correta. Então ele quer a correta. Vamos lá. Os menores de 16 são relativamente incapazes? Pessoal, quem são os únicos absolutamente incapazes? Os menores de 16. Relativamente não. Absolutamente. Aqui não, examinador. Vão que vão. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, certo? Porém, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Pessoal, o que eu falei com vocês do artigo 2º? Não cai não, senhor. Despenca. Tá aqui de novo, na íntegra, a letra da lei. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Porém, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Tá certo. Você nem precisa ler o resto. Você nem precisava saber o restante. Aqui, ó, ato de disposição do próprio corpo. Olha o tanto de coisa que está cobrando nessa questão. Se você souber o artigo 2º, passou, papai. Acabou. Chegando às nossas derradeiras questões, as duas últimas questões. A questão número 10. A incapacidade relativa atinge as pessoas que não podem exprimir sua vontade devido a causas de natureza permanente ou transitória. Aqui está falando de incapacidade relativa. E está falando daquelas pessoas que não podem exprimir sua vontade devido a causa permanente ou transitória. Então vamos lá, pessoal. Relembrando, absolutamente incapaz, somente menor de 16. Relativamente incapaz, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Está lá no inciso 3. Então, a incapacidade relativa atinge essas pessoas? Atinge, certinho. Questão número 11. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. A gente acabou de falar. Quem são os únicos absolutamente incapazes? Menor de 16. Pode marcar certinho aqui, ó. Então, pessoal, eu agradeço muito pela atenção. Eu espero que você tenha aprendido, tá? Se você não deixou seu like até agora, pô, deixa o like aí, cara. Envia esse vídeo para aquele seu amigo que é concurseiro, porque esses, do artigo 1º ao 4º, são com certeza alguns dos artigos mais importantes que são muito cobrados em prova. Como vocês viram, só questões de prova aqui, prova de advogado, prova de juiz, prova de técnico judiciário, várias provas. Vocês podem ver que essas questões caem em provas, caem questões dessas matérias em prova, tá bom? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve que eu vou trazer mais aulas, vou trazer mais questões de concurso resolvidas e explicadas da mesma forma que você viu aqui, de forma
minuciosa para o examinador não conseguir te pegar. Então, se você gostou, deixa seu comentário aí também para ajudar o canal, beleza? Aquele abraço, pessoal. Tamo junto e até a próxima.